Olá, essa é a terceira aula do capítulo Hidrocarbonetos. E aqui nós vamos trazer a nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada. Começando com os grupos, as ramificações, os radicais. Na tela nós veremos 10 grupos, mas eu destacarei 5 desses 10 que eu considero de extrema importância e que tem grande frequência nas provas. Começando então com o grupo metil, o radical metil, a ramificação metil tem um único carbono. Os radicais, os grupos, as ramificações terão esse sufixo -il ou -ila nos seus nomes. Com 2 carbonos nós temos o etil. Com 3 carbonos nós temos 2 possibilidades. O propil, quando essa ramificação está conectada pela extremidade, nós chamamos de propil, e quando esta ramificação está ligada pelo carbono do meio, nós chamamos de isopropil. Esses 4 radicais, eles estão na tela, você vê com uma bordinha em azul mais espessa devido à sua importância. O próximo radical, o próximo grupo, tem 4 carbonos. É um grupo butil. Na tela você vê o próximo, o isobutil, muito parecido com o isopropil, tem um carbono a mais. Temos também o sec-butil e o terbutil. Veja aqui você, com a bordinha menos espessa, radicais de menor importância. Agora temos aqui um radical, uma ramificação insaturada por uma dupla, o etenil ou vinil, muito usado essa denominação vinil para ele. E o último dos grupos, que também terá uma bordinha mais espessa na tela, o fenil, que é um grupo aromático de muita importância. A sistemática e o PAC, para a nomenclatura, ela tem uma série de regras que evitam possíveis ambiguidades. Não é possível ter 2 compostos diferentes no mesmo nome. Começando com a primeira regra, nós vamos identificar a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos, insaturações e o maior número de ramificações. Nós vamos reconhecer os radicais e aí fazer a numeração dessa cadeia principal para poder posicionar esses grupos, esses radicais, utilizando prefixos para indicar radicais de um mesmo tipo. Na hora de juntar o nome todo, nós vamos colocar em ordem alfabética esses grupos, separando números de letras por hífen e números de números por vírgula. Acompanhe na tela o nosso primeiro exemplo de um alcano ramificado, cuja cadeia principal tem 6 carbonos, X, apenas ligações simples AN. A cadeia principal é um hexano, que tem 3 grupos metil. São 3 radicais metil, é um trimetilhexano, onde nós precisamos posicionar esses grupos. Então nós teremos 2 grupos metil na posição 2 e um grupo metil na posição 3. Juntando tudo, 2,2,3 trimetilhexano, retirando o H aqui por questões fonéticas e finalizando o seu nome. No nosso segundo exemplo, nós temos um alcano ramificado cuja cadeia principal não foi colocada de maneira linear. Algumas provas, isso é muito comum de acontecer, para identificar se o candidato ele sabe reconhecer que a cadeia principal tem o maior número de carbonos. Então, nossa cadeia principal está escrita como você vê na tela, onde há 7 carbonos. É um heptano ramificado. Seus grupos são um metil ali à esquerda e um etil à direita. E a sua numeração deve começar pelo lado, pela extremidade mais próxima dos grupos, de modo a ter os menores números possíveis. Então, o primeiro carbono é o carbono ali de baixo,
Então, nós teremos o grupo metil na posição 3, o grupo etil na posição 4. Juntando tudo para finalizar o nome, nós teremos em ordem alfabética os grupos 4-etil, 3-metileptano, o nome desse composto. E para finalizar essa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, você vê na tela uma substância bastante sofisticada, onde a cadeia principal ela precisa apresentar a insaturação. Então, essa cadeia principal ela tem 7 carbonos. E essa insaturação tem prioridade na numeração da cadeia. Nós devemos numerar, então, pelo lado mais próximo da insaturação, mesmo que os radicais estejam mais próximos do outro lado. A insaturação tem prioridade. Então, nós temos um hepteno com uma insaturação no carbono 2, um hept2eno ramificado. Os seus grupos, seus radicais são radicais metil, como você vê na tela, nas posições 4 e 5, e há ainda um grupo, um radical menos importante, o terbutil. Na hora de posicioná-los, ordem alfabética, o ter ele não participa dessa ordem alfabética, então nós teremos como nome, juntando tudo, 3-terbutil, 4,5,5 trimetileptidozeno como sendo o nome dessa substância. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.